Graças a Deus, meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis sentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, é o tema da lição de hoje. E eu queria que todos, como sempre, estivessem dispostos a ouvirem a palavra de Deus. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, também a presença do pastor da igreja, que nos dá a oportunidade, juntamente com esse corpo de obreiros, para juntos nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E é muito importante esse momento, Atos 4, 1 a 8. Todos, até as crianças podem acompanhar, e o irmão, a irmã que está aqui, nós estaremos tratando sobre isso. Diz assim, Atos 2, 1 a 4, desculpa, irmão, é Atos 2, a lição, ela pega esse tema, esse texto, e nós vamos trabalhar a lição hoje pela manhã. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não sois galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Muito bem. Aí a lição também abordou do 14 a 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Pronto. Meus irmãos, nós estaremos abordando a lição de número 5 sobre missões em uma perspectiva pentecostal. Missões em uma perspectiva pentecostal. É a temática. O primeiro ponto, ele procura abordar na lição, procura abordar sobre o Espírito Santo, tratando do aspecto do evangélico. Essa palavra evangélico, que a partir do século XVIII vai ter uma conotação bem diferente. Antigamente nós éramos conhecidos como protestante, e ainda hoje, que protestava contra aquilo que a Igreja Católica Romana pregava, de modo distorcendo a palavra de Deus. Daí a palavra protestante, que ela vai ter seu uso grandioso a partir dessa perspectiva luterana. Mas a outra palavra, evangélico, ela passou a ser falada por 3 razões. O evangélico seria aquele que tinha, primeiro, um compromisso com Cristo através do novo nascimento. Segundo, o evangélico seria aquele que estaria firmado na doutrina bíblica. Terceiro, o evangélico seria aquele que estaria totalmente comprometido em anunciar o querigma, ou seja, a proclamação do evangelho. Então, a partir desse momento, você tem 3 conotações para a palavra evangélico, que os reformados começaram a dar ênfase. E aí,
o termo evangélico passou a ter essas três conotações: novo nascimento, compromisso doutrinário e, em terceiro lugar, o compromisso de anunciar as boas novas. Mas uma coisa que os evangélicos se prenderam foi tão somente nisso aí. A partir do momento que vem o que é chamado de pentecostalismo clássico, deixa eu dizer para vocês, porque nós temos vários pentecostalismos dentro do cenário brasileiro. Vamos dar um exemplo dos pentecostais carismáticos. Os pentecostais carismáticos, eles são diferentes de nós. Por quê? Porque, na verdade, tem até alguns que seguem uma linha de falar línguas estranhas, mas sem um compromisso ortodoxo à luz da palavra de Deus. Os pentecostais também, existem aqueles pentecostais que eles dão mais ênfase à personalidade e ao antropocentrismo. McGrath, um teólogo que escreve isso, ele diz isso, um britânico, ele diz isso muito interessante. O grande problema dos pentecostais é que o pentecostalismo, à luz da Bíblia, ele era simples, humilde e sem chamar a atenção, e era controlado. Quando você pega Atos 1, nós vamos falar isso, Atos 1, Atos 2, vocês podem observar que Maria orava junto com os demais apóstolos. Com o passar do tempo, o pentecostalismo de personalidade, Peter Wagner, que escreveu uma obra sobre isso, ele fala, é aquele pentecostalismo que os cristãos deixaram de olhar para o evangelho e passaram a olhar para as personalidades. Tem irmão que, se um pregador entrar aqui dentro, na hora que ele entra pela roupa do pregador, ele já começa a dar glória a Jesus. Pelo sapato do pregador, ele já começa a glorificar. Aí ele começa a dizer, eita, meu Deus, hoje tem mistério. E por que não tem todo dia, se quem trabalha é o Espírito Santo de Deus? Vocês estão me entendendo? Não é que ninguém, queridos, ninguém vai ser contra nada, mas tem crente que a gente vê que ele não está crente naquilo que a palavra diz. Ele não está crente naquilo que a Bíblia fala. E esse é o problema. Hoje os reformados, agora há pouco eu dizia para o filho do pastor, os reformados, quem são os reformados? A igreja presbiteriana, eles se dizem reformados a partir do momento em que os reformadores como Lutero, João Calvino, Teodoro e outros passam a trazer a Bíblia. Então eles dizem que os pentecostais vão voltar ou vão ser presbiterianos reformados. Por quê? Porque muitos estão querendo se voltar para a palavra. Então eles argumentam isso. Eles lançaram até um livro recentemente, Pentecostais Reformados. E nós temos pessoas aí dentro do presbiterianismo que bate de frente e que é contra a nossa visão. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse foi o nosso problema. O Senhor nunca tolheu e nem quer que nós vivamos sem o poder do Espírito Santo. Agora, a grande questão é, até que ponto é poder do Espírito Santo e até que ponto é o nosso? Vocês entenderam? Eu estava esses dias vendo um vídeo de Gesiel Gomes, há mais de 25 anos ele pregando. E aí os crentes glorificavam, adoravam, mas não tinha nada do que se tem hoje, dos exageros que ferem a palavra de Deus. É isso que nós queremos dizer para vocês. Então, a grande importância aqui é que o pentecostalismo antropocêntrico da personalidade é que quem traz o Pentecoste não é o Espírito Santo, é o homem. Olha, vamos convidar o pregador, o pastor Oziel, porque ele batiza sem com o Espírito Santo. E antes do pastor Oziel existir, por que já tinha gente batizada com o Espírito Santo? Vocês estão entendendo a questão? A grande questão não é que a gente combate nada, a gente procura consertar os erros. E a igreja ela passa a ter figuras como a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. A grande questão é essa daí. E quando a igreja começou, por que Jesus batizava com o Espírito Santo? Em 1907, essa palavra pentecostal, ela foi usada em uma reunião. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre, muito antes, já tinham pessoas que buscavam batismo com o Espírito Santo. Porque liam a Bíblia e acreditavam na experiência do poder do Espírito Santo. Até recentemente, Max Lucado era contra, ele era cessacionista. Max Lucado, ele pregava contra. Mas ele disse, eu vou ver se
se isso que a Bíblia diz é verdade. E ele foi buscar o poder do Espírito Santo. E foi batizado com o Espírito Santo, falou línguas estranhas. E o Max Lucado disse, eu nunca senti uma alegria e um gozo tão grande. E ele deixou de ser cessacionista. Jonathan Edwards teve essa experiência. E grandes pregadores batistas daquela época, que leram Atos 2 e foram buscar essa experiência, foram batizados com o Espírito Santo. Por que tinha irmã aqui que quando estava na roça, chegava para o pastor, estava lendo a Bíblia e eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. E lá na roça era batizado com o Espírito Santo. Na rua era batizado com o Espírito Santo. Porque não havia personalidade para trazer o poder do Espírito Santo. Deus nos usa, irmãos, mas qualquer crente aqui pode buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E pode ser usado pelo poder do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós queremos pontuar aqui é isso. E Peter Wagner, ele falou desse problema dos pentecostais. O outro problema dos pentecostais foi o aspecto carismático. Carisma, como alguns falam, que vem do grego, carisma, alguns lê carisma, mas é uma consoante quase com um som gutural, e no início ela se pronuncia quase dessa forma. Mas quando você vê os dons, essa palavra carisma, são os dons. O grande problema é que alguns depois passaram a dar mais ênfase nos dons, ouçam bem, mais ênfase nos dons do que na outra parte. Vamos dar um exemplo aqui. As línguas estranhas e os dons são apenas a ponta do iceberg, tem muita coisa a mais. A grande questão nossa é que tem crente que se privou só em cima daquele dom e deixou de fazer as outras coisas. Não há como você ser pentecostal dando ênfase só nos dons de curar. Não há como você ser pentecostal dando ênfase só no dom da palavra do conhecimento. E o nosso teólogo pentecostal Stanley Orton, se vocês lerem aquela teologia dele, lançada pela CPAD, ele ainda diz uma coisa interessante, organizada por ele, porque o autor lá é outro. O autor do texto sobre a matéria do Espírito Santo, lá naquele livro, ele diz uma coisa que é até muito pesada. O que ele diz lá? Ele diz que o dom, olha a expressão dele, ele diz que o dom, ou dons de curar, não é a pessoa que recebe, a pessoa em si. Mas ele diz que os dons de curar se manifestam naquela pessoa que está precisando da cura. Olha o ensino dele. Ele diz, por exemplo, dons de curar a enfermidade. Então aquele dom vai atuar, o irmão vai orar, e aquele dom vai entrar no próprio enfermo que está doente, porque é a operação do Espírito Santo. Isso para quê? Para que você não dê ênfase ao irmão que tem o dom, mas sim àquele que está curando. Então, a grande questão nossa é essa. E aí, vejam bem, aí prestem bem atenção, naquele livro de John Bevere, Assim Diz o Senhor, foi um livro muito, se vocês puderem depois ler esse homem, ele é muito espiritual, um grande pastor e um grande teólogo. E ele fala sobre muitos movimentos que tiraram a pureza da igreja. Aí o que acontece? Acontece que essas pessoas, elas dão ênfase mais aos dons e eles não querem as outras questões. Eu vou dar um exemplo aqui para o irmão. O irmão está orando e o Senhor dá um dom da palavra do conhecimento ou da sabedoria. Para que é o dom da palavra do conhecimento da sabedoria? Está mais relacionado ao ministério pastoral. Vocês entenderam? O pastor, ele lidera um povo, ele lidera a igreja, e ele tem muita gente, então tem momentos que o pastor, na liderança da igreja, ele precisa desse dom do discernimento e da palavra da sabedoria e do conhecimento. Deus pode usar um crente com a palavra da sabedoria e também do conhecimento. Vamos dar um exemplo, Atos capítulo 5, quando Pedro é usado no caso de Ananias e Safira. Então, você tem que ter essa questão. Agora, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, os dons de curar, são apenas a ponta do iceberg, ou seja, é a entrada para uma experiência maior que eu vou desenvolver com o Senhor. Eu não posso viver apenas de um dom, e esse é o problema. Tem cristãos, e eu ando, irmãos, ouçam bem, eu ando por vários lugares, e tem pessoas que elas se centralizam apenas nos dons, ou seja,
se centraliza apenas nos dons e a experiência fica só naquilo ali. Aí lá vem, cadê a vida de santidade? Cadê o caráter? Cadê a comunhão? Cadê a unidade? Vocês estão entendendo? Há muitos crentes que dão ênfase, não é que ninguém... Olha, não tem uma coisa... Eu busco a Deus... eu sou casado há quase 30 anos. Em janeiro eu faço 30 anos. Aqui está minha esposa. Ela me conhece, ela vê minha vida. Eu nasci dentro da igreja. Eu sou filho de pastor, eu nasci dentro de igreja. Já vi Jesus fazer muita coisa. Agora, o que a gente está vendo hoje são pessoas que, na verdade, elas se dizem portadora, ouçam bem isso aqui, de uma espiritualidade maior que todos. Aí fica aquele irmão na igreja dizendo assim, olha, vamos convidar o pastor fulano de tal, que ele disse que ele tem um dom que batiza com o Espírito Santo. Ninguém tem dom de batizar com o Espírito Santo. Quando você olha para a Bíblia diz que essa promessa é para vós e para tantos quanto o Senhor Deus chamar. E por que você não busca? Por que você não pede? Por que você não crê? Por exemplo, a Assembleia de Deus do Brasil, há mais de 100 e tantos anos, será se ela chegou aonde ela chegou por causa de alguns movimentos agora? Não. Aí é que nós queremos mostrar para vocês. Em 1907, na Grã-Bretanha, surgiu o termo pentecostal. Pentecostal. Esse termo, ele passou a ser usado porque as igrejas reformadas, deixa eu explicar bem direitinho para os irmãos. Várias igrejas, ou vários membros de várias igrejas, começaram a crer em Atos 2 e foram buscar a presença do Espírito Santo. Cristãos da Holanda, cristãos lá da terra de Gunavingri, me lembrei o nome da Suécia, obrigado, da Suécia, cristãos dos Estados Unidos, cristãos da Índia, muito antes de Daniel Berg e Gunavingri, leram Atos 2 e foram buscar Atos 2. E aí o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo. A pessoa que lia e dizia, Senhor, eu creio nisso aqui, e lavando a roupa, limpando a casa, no mato, Jesus batizava com o Espírito Santo. Dormindo, Jesus batizava, pastor. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que muitos crentes foram espalhando isso para outros. Quando você vem para a Rua Azusa, quando você chega na Rua Azusa com Seymour, William Seymour, Parham e outros, não, o Pentecostes já estava acontecendo, já tinha focos lá atrás. Aí as igrejas que se chamam reformadas, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, disseram, nós não queremos conversa com esses crentes que têm a experiência de Atos. Aí surge o pentecostalismo clássico. Pronto, o pentecostalismo clássico, nós seguimos o pentecostalismo clássico. Por quê? Acreditamos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, concede dons e que ele faz maravilha através de nós. Então, a partir daí, aí os crentes começaram a orar e a buscar o poder de Deus, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Então, agora, o problema é como diz, eu estou citando aqui alguns doutores nesta área, por quê? Porque alguns começaram a dar ênfase. Antigamente era tudo na simplicidade, era cada crente buscando o poder de Deus, era cada crente orando, mas aí entrou o pentecostalismo antropocêntrico. Eu olho para a roupa, eu olho para o pregador, é como se ele carregasse o Espírito Santo e dissesse onde ele vai batizar ou não vai batizar. Vocês entenderam como é o problema? Aí vem o pentecostalismo firmado só nos dons, ou seja, eu só quero os dons, eu só quero os dons. E não há como separar isso. Isso aqui é um todo ligado, não há como se separar. Não há como se separar. Então, é muito importante que nós compreendamos isto aqui. E aí nós vamos analisar, hoje, aqui pela manhã, essa missão na perspectiva pentecostal. Por quê? Porque o autor da lição, ele diz algo interessante, usando York e usando o Robert Menzies, dois autores pentecostais. Robert Menzies, ele disse que a melhor hermenêutica é a hermenêutica pentecostal. O que é a hermenêutica pentecostal? É o crente que lê o que está na Bíblia e crê o que ela diz e busca o que ela diz. Vocês entenderam agora? Um irmãozinho está lá na casa dele e ele diz assim, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio o Espírito. Ele diz assim, eu creio, porque isso aqui não é peça de museu, isso aqui não foi para o passado, isso aqui não cessou.
eu acredito que Deus me dá isso aqui hoje. Aí vai buscar e Jesus dá. E quem é que vai contrariar isso aqui? Vocês entenderam? Aí a igreja primitiva e a igreja atual, ela crê que o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, esse poder nos reveste para uma missão maior. Esse é o sentido, ok? Nos reveste para uma missão maior. Então, há muitas igrejas paradas, estagnadas, frias, que não têm ousadia. Por quê? Porque não vivem a vivacidade, a fé do poder do Espírito Santo. É por isso que Robert Menzies, em um livro, Essa é a Nossa História, é bem pequenininho esse livro, depois vocês podem comprar. Robert Menzies, ele é um grande teólogo pentecostal. O pai dele, William Menzies, foi um grande teólogo, um homem de Deus, usado em cura. Vocês podem também comprar o livro dele na CPAD, As Doutrinas Pentecostais. Então, nessa obra que ele escreve, ele diz o seguinte, essa é a nossa história, ele diz que os pentecostais leem a Bíblia, crê na Bíblia, acreditam no que ela diz, buscam e Jesus batiza. Só que essa hermenêutica pentecostal, como é um pregador pentecostal, dificilmente você vê um pregador cheio do Espírito Santo com medo. Eu evangelizo lá nas ruas, aí às vezes, agora mesmo eu estava evangelizando com os irmãos, e aí passamos na frente de um bar, e lá tem muita facção. E eu vi uns cabras sentados no bar, e aí cheio de tatuagem, só não tinha tatuagem no olho. E aí pronto, eu disse, eu quero ver, eu vou ficar bem aqui, porque eu quero ver qual é o irmão que vai lá. Irmão, pentecostal é coisa pesada. Aí eu vejo a gente entrando no bar, e a velhinha entra no meio do bar, e aí diz, olha, Jesus te ama, tá aqui esse folheto, olha, ele quer te salvar. Os bichos bebendo cachaça. Isso ali é só quem crê no poder de Deus. É só quem crê no poder de Deus. Um reformadinho que não tem o Espírito Santo, ele vai só dar aula de teologia bonita. Ele não vai impactar nada. Aí eu vi esse irmão descer, aí eu fiquei olhando, aí o irmão passando pelo meio do bar, os bichos tudo bebendo, umas 4 horas da tarde, a cerveja lá em cima, e os bichos drogados, e o irmãozinho entra, olha, é a Assembleia de Deus que está passando aqui, dizendo que Jesus te ama, e que Jesus quer te salvar, entrega um folheto para cá, entrega para outro, e eles ficam olhando. Irmão, aquilo ali é só quem tem convicção de fé. Quem crê nisso? Isso é só quem tem convicção. Para uma moça lá na universidade, ela se levantar para o professor ateu, cético, e ela defender a fé dela, só se ela estiver cheia de Jesus. Porque tem muitos outros que escrevem livro, falam na internet, mas é buscando seguidor. Eu estou falando aquilo que só Jesus vê que tu está lá. É assim, pronto. É desse jeito. Porque a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, ele diz que Deus nos colocou na terra, foi para desfazer as obras do diabo. Veja bem aí, irmão, se é Atos 26, 17, se eu não estou enganado, veja bem aí. Coloca bem. 26, livrando-nos dos povos, dos gentios, mas deixa eu ver aqui, é por aí. Mas eu quero só mostrar para vocês aí nesse texto, 26, deixa eu ver aqui, Atos 26, né? Aí é o 17, né? É o 18, irmão. É o 18. Olha aí. Olha como é. Lê isso aí. Todos os senhores e as senhoras. Como é que diz? Para abrir os olhos. E das? Converter o quê? E do? A quem? Paulo está dizendo, Deus me escolheu, foi para tirar das trevas e levar para a luz, e arrancar do poder de Satanás. Olha, irmão, uma irmã que chega, eu já vi, foi muito irmão, eu já vi gente que mexe com feitiço e tudo, diz assim, rapaz, eu um dia estava em tal lugar, e um crente chegou para mim, e me falou de Jesus, que eu fiquei com medo. E depois eu fui mesmo aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Pronto. Quando a pessoa é tirada das trevas. Eu estava agora no gabinete, aí um pastor que nós apresentamos, e ele conversando comigo, pastor Zé, deixa eu lhe contar um pouco a minha história. Eu disse, conte, a minha mãe, pastor, aqui, ela era a maior feiticeira. Ela usava, e eu quando criança eu entrava,
E eu via ela usando búzios, eu via ela usando a água, eu via ela... E eu ficava olhando para aquilo, ela adivinhando gente de todo nível, autoridade, rico, deputado, governador, todo mundo procurava ela, para ela fazer feitiço. E quando foi um dia, pastor, chamaram, ela veio visitar ela, um grande feiticeiro veio visitar ela. E quando veio visitar ela, eu pequenininho, eu estava assim do lado dela. Aí quando eu estava lá, o feiticeirão, pastor, olhou assim para mim e disse, esse menino não é dos nossos. Aí a velha disse, o quê? Esse menino é estranho, não é dos nossos. Ele não vai seguir sua linha. E eu fiquei com aquilo, eu criança, pastor. E aí na hora que eu passava na frente da igreja, eu queria era ser crente. Eu disse, rapaz, não diga um negócio desse para mim. Ele disse, pois é, pastor. Irmão, isso aqui é só para vocês entenderem que quem arranca das trevas é ele. Agora nós precisamos... Olha, eu não estou falando aqui, eu não estou falando de zoadinha, porque eu chego aqui, aí até vocês gostam, né? Eu chego aqui, olha, eu estou vendo. Ah, não está vendo nada, mas vocês gostam. Aí cai nessas coisas, cai... Não, observe bem. Aí eu disse para ele o resultado, pastor, o que acontece? Nunca eu quis aquilo ali, eu nasci, fui criado dentro daquilo, pastor. Mas quando foi um dia eu aceitei Jesus, e eu estou lhe contando hoje porque o Senhor me apresentou ao ministério, hoje eu sou... eu sempre digo lá, quem sabe tirar feitiço é crente. Quem sabe é crente, tem esse negócio não, porque quem tira o mal somos nós. Se tem gente da linha preta... que lá eles dizem que são da linha preta e da linha branca. Trabalha nas duas linhas. Nós só trabalhamos em uma, no sangue do Cordeiro, que é a vermelha. Não é isso? Só no sangue de Jesus. Quem tem confiança no poder do sangue? Agora, se você tem confiança no poder do sangue, aí você vai fazer a obra de Deus. Ou seja, uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não tem ousadia para fazer nada. Aí você, quem se lembra dos 3 pontos da definição de evangélico? Quem se lembra que eu falei? Os 3 pontos da definição de evangélico que eu falei agorinha. Está até na lição. Mas quais são os 3 pontos? Novo nascimento. O segundo, compromisso com a palavra. E o terceiro, anunciar. Agora preste bem atenção. Foi aí que os evangélicos colocaram um quarto. Qual foi o quarto que os evangélicos pentecostais colocaram? Não, todos os 3 estão bons, mas falta um que vocês não falaram, que a tradição não falou. Qual foi o quarto que nós colocamos? Mas recebereis poder. Ou seja, os reformados ficaram só nos 3. Aí os pentecostais botaram mais um. Não, nós nascemos de novo, nós temos confiança na palavra e nós temos que evangelizar os pecadores, mas é preciso poder. Pronto, é aí. É por isso que os pentecostais não têm os 5 solas, não tem? Quais são os 5 solas dos reformados? Sola escritura, sola graça, o que mais? Sola pizza, sola fé. Aí os pentecostais foram também, não, nós temos também. Só que nós temos mais um. Baseado nesses 5, vamos botar mais um. E só o poder do Espírito. Pronto. É por isso que todo pentecostal... Quem aqui aceitou Jesus na Assembleia de Deus sabe muito bem que tinha um megafonezinho, aí quando colocava aquele hinozinho do Mateusiense, a Assembleia de Deus está no ar, não era assim? Aí todo pastor dizia assim, queridos, Jesus Cristo, como era que os pentecostais diziam? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo, e o que ele dizia mais? E leva para o céu. Pronto, era a nossa mensagem todo o tempo. Nós crescemos, foi assim. Não foi assim? Nós só andava dizendo, e aonde era que Jesus não curava? Um pastor, um dia desse me contando, pastor Elias, lá de Chapadinho, um pastor nosso, é o segundo vice-presidente, e ele me contando que foi para um local e quando chegou lá, tinha umas pessoas endemoniadas, ele não pôde ir, aí ele disse, olha, as irmãs mesmo aí vão lá. Aí quando chegou lá, as irmãs, pronto, na hora que a irmã foi entrando, o diabo, já vem elas, gosta de orar. Aí, pois é por isso que nós vem aqui mesmo, para te expulsar. E as irmãs eram assim, cheias do poder, orava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava. Várias irmãs, quanto a gente não viu testemunho de irmãs contando como Jesus curou, como Jesus libertou. Era assim que a Assembleia continuava e fazia.
Vocês entenderam? Então, eu quero trazer essa palavra aqui para os irmãos. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Não podemos pregar evangelho com autoridade, não podemos fazer missões com autoridade, não podemos anunciar o evangelho com autoridade. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, nós vamos analisar. Verso 1, coloca aí, irmão, do capítulo 2 de Atos. É o texto da lição. Olha, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vamos lá, como é que diz aí? Cumprindo-se o dia Pentecostes. Ouçam bem, olha, quando você pega essa expressão, cumprindo-se o dia, veja que o dia aí está no singular. Vamos lá, o dia de Pentecostes. Primeiramente, o autor está mostrando uma festa histórica e tradicional, baseada em Levítico, capítulo 23, do verso 15 em diante. Também quando você vai para a própria palavra de Deus, em Êxodo 23, eles também falam isso. O que você tem aqui? Você tem uma festa, digam comigo, tradicional. Vamos lá, bem forte, tradicional. Ou seja, judeus de aproximadamente 16 nações da diáspora, judeus que estavam espalhados, porque deixa eu explicar uma coisa aqui para os senhores, para os crentes que não entendem Israel. Quando você pega o século I antes de Cristo, quem está no poder são os romanos, ok? Os romanos estão no poder. E em 130 tem um rapaz, um imperador chamado Adriano. Ele passa a ter raiva dos judeus, ódio dos judeus. Ódio dos judeus. E o que ele faz? Ele expulsa os judeus da terra, expulsa os judeus, e lá naquele tempo não tinha os filisteus. Ele inventou colocar o nome naquela terra, expulsado pelos judeus, de Palestina. Não tinha, ouçam bem isso, Palestina já tinha sido destruído, não tinha mais nada não. Mas ele, com ódio dos judeus, eles sabiam que o povo que mais lutava contra os judeus, quem eram? Os filisteus. Então, ele com ódio, e só para mostrar que ele tinha ódio, ele expulsou e disse, não voltem mais para cá, saiam dessa terra. E os judeus foram expulsos da terra. E quando eles foram expulsos da terra, eles colocaram o nome da terra. Como é o nome da terra? Pronto. Peled, filisteus, que eles colocaram Palestina. Nunca teve um país palestino, irmãos. A ONU tentou dar um país, mas eles não aceitaram. Nunca houve um país palestino. Nunca houve uma língua palestina. Escutem bem isso para vocês entenderem. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, eis que eu te dou a terra. Deus deu a terra para quem? Para Abraão. Não foi para Ismael. Ismael ficou lá atrás, não tem nada a ver com Ismael. Então, eles receberam a terra. Só que os judeus foram expulsos da sua própria terra. E como eles foram expulsos, chamado de diáspora, eles passaram a viajar por vários países, a morar em várias terras, em especial na Europa. Hoje nós temos mais judeus morando nos Estados Unidos do que em Israel. Então, o que isso mostra para nós? Foram expulsos da terra, tirados da sua própria terra, mas, de repente, um judeu russo começou a falar da volta dos judeus. Irmãos, não tem um país no mundo que se levantou depois da sua queda. Não existe um país no mundo que retorna à sua língua depois que ele é expulso da terra, com tanto de tempo que os judeus passaram. O que acontece? Quando os judeus começaram a ser espalhados, aí vocês sabem a perseguição de Hitler, a perseguição da Igreja Católica contra os judeus, e eles foram muito massacrados. E, de repente, criou-se um movimento chamado sionismo. E esse movimento chamado sionismo era Deus tocando no coração de cada judeu para que eles voltassem para a sua terra. Quando eles chegaram lá, quem era que estava lá? Gente do Egito, gente de outras regiões, que diziam que eram dono de quem? Mas de quem era a terra? Porque os judeus foram o quê? Expulsos. Eles nunca gostaram, irmãos. O mundo nunca gostou dos judeus. Agora, a primeira quimioterapia de câncer, quem inventou foi os judeus. O celular, quem inventou foi um judeu. Os maiores prêmios Nobel do mundo da medicina, quem ganha são os judeus. Eles contribuem grandemente para o mundo. O que eu quero dizer aqui para vocês é que quando eles voltam para lá, eles voltaram, eles não tinham nem o idioma mais, porque eles falavam outros idiomas. E o que acontece? Esse homem vai para a terra de Israel,
E quando chega lá, ele pega o texto bíblico, o texto maçorético, ele pega esse texto da Bíblia e começa a formar vocábulos e ressuscita a língua hebraica, o Ivrit, ressuscita. Ninguém consegue isso na história. E ele conseguiu ressuscitar o mesmo idioma, o idioma que é o hebraico, e aí levantou. Ele começou a falar e todos que foram para lá criavam o PAN, que era a escola hebraica, e o povo de Deus ressurgiu. E em 1948 foi criado o Estado de Israel. Eles vivem em briga constantemente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Palestina, na faixa de Gaza, em especial na Palestina, não são o povo que mora na Palestina não são ruins, não. São os grupos terroristas. Vamos separar isso aqui. Ah, na Palestina, não. Outra, é o único país com democracia em todo o Oriente Médio. É o único país democrático que a mulher pode estudar, a mulher pode ser livre, a mulher pode ser soldada, a mulher pode fazer universidade. E só a TV nunca mostra, nunca diz os jornais. Mas a maior parte das mulheres da Palestina fazem faculdade em Israel. E quando o pessoal ataca com as bombas, que os palestinos ficam doentes, quais são os hospitais que atendem eles? Os hospitais de Israel. Então, muitas pessoas não entendem isso. Lá é o único país democrático. Lá você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, eles não atrapalham em nada. Então, muita coisa que a mídia fala não é verdade e ataca isso. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui? Quantas nações vão estar no dia de Pentecoste, aproximadamente? 16 nações. Aí eles vão, cumprindo-se o dia de quê? De Pentecoste. Vamos lá, digam comigo. Cumprindo-se o dia de quê? De Pentecoste. Pentecoste era uma festa tradicional e histórica, porque à luz de Levítico 23, haviam 3 festas que um judeu nunca poderia faltar. E ele tinha que estar em Jerusalém durante o período de uma dessas 3 festas. A Páscoa, o Hanukkot, tabernáculo e a festa do Pentecoste. E quando você chega na festa do Pentecoste, ouçam bem, a festa do Pentecoste era uma festa que depois do 16 de Nissan, no dia seguinte, iniciava-se, então contava-se 7 semanas, e aí vinha a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era para agradecer pela colheita dos frutos, pela colheita recebida. Alguns chegaram a dizer que era a festa da entrega da lei, mas ninguém prova, porque crê-se que Maimonides, um grande judeu, ele criou essa ideia de que a lei foi entregue no dia do Pentecoste, mas isso não se prova. O certo é que o povo vai para o dia de quê? Pentecoste. Vamos lá, eles vão para o dia de quê? E Pentecoste era uma festa? Era uma festa o quê que eu disse? Primeiro, Pentecoste era uma festa histórica tradicional. Digam comigo para não esquecer. Pentecoste era uma festa histórica e tradicional. Ou seja, todo ano eles iam para lá, ia para o Pentecoste e voltava do Pentecoste. Mas não acontecia? Vamos lá, digam vocês, não acontecia? Não acontecia? Não acontecia? Não acontecia? Só que um dia 120 crentes, também judeus, foram para, mas só que foram diferentes. Foram com uma promessa. Lucas 23, 24, 43, 49, você pode ler do 47, 9. Jesus diz, ide, coloca aí o 49, irmão. É o 49. Olha aí. Eis que sobre vós envia o quê? O que ele disse? E o quê? Eles foram para uma festa tradicional. Qual era a festa histórica tradicional? Vamos lá, bem forte. Foram para uma festa tradicional. Qual era a festa tradicional? Só que agora eles vão com o quê? É diferente daquele crente que vem para o culto só para vir. Hoje tem muito culto assembleiano que já virou tradição. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. O hinozinho que você canta, a equipe de louvor, o pregador. É assim ou não é? Todo mundo já sabe. Me mostre uma festa diferente. Toda você já sabe como é. E está virando tradição. Tem irmão que diz, não, bora, hoje nós não podemos perder o culto, é a festa. Aí a irmã vem com uma roupa bonita, pronto, aí senta, tem um lanche, depois tem uma algazarra, vão brincar. Só que esses daqui
Eles não foram mais para uma festa tradicional. Eles foram com uma. E crente que vem para o culto, crendo na promessa. Só quem crê, diga glória a Deus. É isso que eu quero falar para os irmãos aqui. Né? Quem tem promessa é diferente, gente. Uma coisa é eu vir para o culto como um momento de lazer, um aspecto social. É por isso que, olha, quando eu estive na Europa, por exemplo, lá em Londres, o presidente, o governo, ele está querendo pastores para as igrejas, que lá as igrejas históricas, todas elas, como, por exemplo, a Quadrangular e outros, são sustentados pelo governo. Ou seja, o pastor é mantido pelo governo, assim como o padre e etc. e tal. Eles são sustentados. E ele está procurando, por exemplo, para a igreja do John Wesley, eles estão procurando pastores que queiram trabalhar, mas ninguém quer mais. A vida lá, todo mundo só quer saber de dinheiro, todo mundo só quer saber de posição social. E aí, eles não querem mais pastorear. Nos Estados Unidos já está caminhando para a mesma coisa. Olha, vocês viram aí o que de escândalo desses grandes grupos? E tudo isso vai trazendo decadência para nós. De modo que hoje, lá tem locais que pela manhã é igreja e pela tarde é clube de dança. O mesmo espaço é alugado. Irmão, se vocês forem, vocês observem bem, eu fiquei penalizado. Quando eu fui mais a minha esposa, na igreja de Charles Spurgeon, que quando ele era vivo, o quarteirão todo fazia fila do mundo todo para ir ouvir Spurgeon. Hoje tiveram que diminuir a catedral, porque o outro pastor que estava era bem fraquinho, e aí ficou fraco e diminuíram a igreja. Agora que entrou um novo reverendo, que está tentando reanimar, mas está fraco. Agora imagine no centro de Londres, hoje a maioria dos jovens nem sequer sabem quem é John Wesley. Nem sequer sabem o que é Charles Spurgeon. Quando eu fui saindo, aí o rapaz da biblioteca, da livraria, ele olhou para mim e disse: olha, a Inglaterra precisa de um novo Charles Spurgeon. Ele disse para mim, não sei por que ele disse isso para mim. Mas eu saí e fiquei com essa palavra no meu coração. O que eu quero dizer para vocês é que está virando uma tradição. Nós estamos na nossa igreja virando tradição. Vocês entenderam? Agora, os 120 que foram para o dia de Pentecoste, eles foram só com aquela ideia de agradar ou agradecer pela colheita? Não. Os 120 que foram para lá, eles foram como as 16 nações que ali estavam presentes, comemorar uma festa de Pentecoste? Não. Hoje a igreja, nós temos festa de tudo, eu não sou contra não. Lá na nossa igreja também é assim. Eu até disse para os irmãos que nós vamos morrer dentro de um monte de festa que os crentes estão inventando. Festa de varão, festa de mulher, festa de menino, aniversário de banda, aniversário de teclado, aniversário de... Tudo nós estamos inventando festa. E olha, Howard, um escritor, ele disse que a igreja ela está se afogando nas próprias atividades dela. Se vocês analisarem, quando era domingo, a igreja estava na rua, e aí quando era noite, o templo estava lotado de pessoas descrentes, porque os crentes trabalhavam. Hoje é ensaio o dia todinho da tarde de domingo e ninguém evangelizando. Nós temos um grupo de vocal de 50 mulheres, que elas tudinho à tarde estão, né, ensaiando para cantar. E aí, enquanto ela está ensaiando, aí domingo à tarde é o dia de jogo, é de bebida, é de cachaça, e ninguém está na rua. Nós estamos nos afogando na nossa própria atividade. É um bocado de gente estudando Bíblia, estudando teologia, mas não evangeliza uma alma. Não tem coragem de trazer uma pessoa. Agora, de um debate, mais gosta, né? Assim, isso na minha Bíblia não diz isso. Só quero dizer para vocês que eu estudei o teólogo fulano. Free. Não é assim? Free. Então, o que eu quero dizer para vocês, olha bem para cá, não pode ser tradição, irmãos. Isso aqui não pode virar tradição. Vocês sabiam disso? Isso aqui não pode virar tradição. E outra coisa, há uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês. Jesus disse assim, quando eu for, o Espírito Santo vai vir e ele vai ficar em vós.
Todo crente aqui tem um Espírito Santo. E sabe o que ele disse em João 7, 38, 39? Dentro de vocês vai se fazer o quê? O que vai se fazer dentro de nós, que ele disse em João 7, 39? Uma fonte que jorra. Se tu é fonte que jorra, tu não tem como ser tradicionalista. É impossível. Aí, um bocado foi para lá na tradição, na historicidade, é o nosso Pentecoste. Não é assim? Tem muito crente que diz, é a nossa festa. As briga de farda, briga de... Não, eu nasci dentro de igreja. Eu sei tudinho de sair de vocês. É briga de farda, não é assim? É briga de assento, é uma fuxicada tremenda. E aí uns se sangram. Eu vou mudar de igreja, eu não vou mais esses dias. Aí o pastor vai, aí a esposa do pastor chega, a mulher tá zangada, a fulana de tal. Vê se tu ajeita ela lá, e a gente vai, irmão, que é, minha santa? Tudo fraco, sem Deus na vida. Jesus só disse assim, vão para a cidade. Vão para a cidade. Oh, aleluia. Hoje eu não vou, que muitos não gostam de mim. Eu vou sair. É nada, é porque tu não tem promessa. A Bíblia diz lá em Lucas 4 que ninguém gostava de Jesus na sinagoga. Quando ele terminou de ler, o pessoal queria matar ele. Está lá. Não foi assim? Porque ele pegou o livro, Jesus só disse coisa boa. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos, para curar, para purificar. Aí ele pegou e disse assim, hoje cumpriu esse dia. Aí botou o livrinho ali. Aí o pessoal, não, aí não. Quem é esse saliente aí? Não foi assim? Vamos matar ele agora. Ou seja, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, eu vou falar isso aqui para os irmãos e nós vamos aprender isso aqui hoje. Vamos falar aqui. Agora, observem bem, eles foram, um bocado foi para a tradição. E quando chegaram da tradição, os 120 também estavam lá. Só que os 120 tinham o quê? Vamos lá, diga bem forte. Tinham o quê? Promessa. Os 120 tinham o quê? Promessa. E quem tem promessa não vai discutir. Quem tem promessa não vai bater boca. Quem tem promessa não vai passear. Quem tem promessa vai orar. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto. Quantos dias eles oraram? Para descer. 10. E aí começa orando, a Maria orando. A Mariazinha estava lá, orando, todo mundo, era o Pedro, era o André, todo mundo orando. Vejam bem, escutem bem. O Pentecoste agora vai ter um novo significado. Olha para cá. O Pentecoste agora vai ter um novo significado. Nós temos agora 2 Pentecostes. Nós temos o Pentecoste. E isso, tradicional, não é isso? Lá atrás. E agora nós vamos ter um Pentecoste tradicional que vai virar o quê? Clássico, renovado. Essa é a diferença. Uma coisa, irmão, é você ter um crente velho na igreja, que ele tem aquela crençona velha, antipática, aquela crençona, irmão, mas tem crente. Tem deles que até a gente conversa mesmo com eles porque é o jeito. Não é assim? Para não dizer que a gente é mal educado. Tem irmão que chega, até pastor chega a gente, olha, pastor Ziel. Aí, meu Deus, já vem ele. E aí ele fica, porque essa igreja e tal, eu não aceito isso. Eu disse, mesmo, irmão, tá certo. Para não desagradar, eu disse, tá bom. Aí irmão, eu fico só assim. É mesmo, eu disse, meu Deus, a sua igreja lá está se acabando por causa desse teu tradicionalismo velho fraco. A igreja, e pronto. Aí um chegou para mim, pastor Aziel. Aí eu disse, meu Deus do céu. Um dia um chegou para mim, aí falou umas coisonas, eu disse, meu Deus, esse bicho, velho. Eu comi, que eu não posso dizer. Eu disse, né? Aí eu só comigo mesmo, eu disse, rapaz, bicho, velho, desse. Ganha dinheiro da prefeitura sem trabalhar na prefeitura. Aí quer dar uma lição de moral aqui. Aí pronto. Tem muito aí, irmão, que é com um negócio cheio de Deus, e aí tem cargo lá na prefeitura sem trabalhar. É ladrão, porque está roubando, é corrupção. É ou não é? Mas ele está lá com o tradicionalismo dele, uma coisona. Aí eu disse, eita, meu pai. Pronto, aí eu fico só olhando, porque tem coisa que a gente tem que aguentar, irmão. Que aí é pastor,
Não pode fazer aqui como Jesus, quebrar logo a mesa e tudo. Porque Jesus quebrou logo, entrou, pegou um borão. Aqui, então o quê? Na casa do meu pai? Aí a gente tem que, né? Às vezes eu dizia para o pai, eu falava, pai, o senhor é mole, porque o senhor tem que fazer isso na igreja e tal. Ele disse, ei, meu nego, velho, quando tu estiver pastoreando, aí tu vai saber o que é. Aí hoje ele já morreu, mas tem hora que eu me lembro, rapaz, o pai estava certinho, meu Deus. É assim. Que é desse jeito. Às vezes você vai mexer com um pastor, aí tem a mulher dele, tem um menino, tem um filho, tem tudo, aí a gente tem que aguentar. Assim, é assim. Mas essas coisas, por isso que eu estou dizendo para você, é muita coisa, é ou não é? É muita coisa. Pronto, pastor Zé, eu tiro o fulano de tal de lá. Aí eu vou lá conversar com ele, pastor Zé, eu estou diabético, minha mulher está doente, meu menino está doente, meu cachorro está doente. Aí eu disse, oi, pai, fica lá mesmo, irmão. Aí a igreja vem, pastor, e o homem está acabando. Eu disse, irmãos, aguente, até Jesus levar. É o jeito, porque não vai matar, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer, irmãos, culto nosso tem que ser alegre. Quem glorifica a Deus? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui vocês são avivados. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Você chegar dia de domingo, aí você olha para o púlpito e tá o pastor, né? Vamos cantar o hino 243. Irmão, o povo não vai não. Porque a vida, irmão, começa no altar. O povo tem que olhar para mim e dizer, rapaz, o pastor ali não é assim? Ô pastor, eu gostei de vir aqui. Ô pastor, é desse jeito. É assim que Deus nos quer. Vamos colocar, olha o que é culto na igreja. Coloca aí o 14:26, irmão, de 1 Coríntios. Eu não vou chegar lá, mas eu estou avexando aqui. Vai lá, 14:26, 1 Coríntios. Coloca aí na tela. Vai lá. 14:26, 1 Coríntios. Olha aí. Leia aí vocês. Que fareis quando vocês se ajuntam? Tem o quê? Tem sal. Ei! Vai! Pronto. Isso aqui não é clube. Isso aqui não é sociedade. Isso aqui não é agremiação. Isso aqui não é ABB. Clube é que todo mundo entra no seu padrão, na sua beleza, né? Assim, é que todo mundo... Aqui não. Quando vocês se ajuntam, um tem salmo. Salmo é cântico ritmado. Salmo é cântico de adoração. Cada um tem salmo. Tem doutrina, tem ensino. Não pode ser só zoada. Porque tem irmão que só quer zoada. Tem revelação. Quem crê em revelação? Eu creio, irmão. Quem é que não crê? Pessoa crê. O que é errado é que tem pessoa que só quer a revelação. Olha aí, tudo é um conjunto. Isso é um conjunto. Pronto, eu já tive várias vezes revelações. Tem irmão que pensa, eu já tive. Pronto, agora mesmo eu estava na casa, lá na cidade do meu pai, eu fui lá mais a minha esposa resolver. Não, eu fui visitar o meu pastor, que me apresentou no ministério, e aí depois eu passei pela minha cidade, Coroatá. E lá conversando, aí quando eu terminei de conversar, orei lá por um rapaz, aí uma irmã chegou aqui no meu ouvido, Deus mandou eu te dizer isso, e isso, e isso, e isso. Eu disse amém. E recebo, eu disse para ela. E recebo. Porque o que ela estava falando tinha a ver comigo também. Aí por isso que eu entendi que tinha... Pronto, porque a Bíblia diz, porque tem crente que quando ele vai receber uma revelação, aí tudo que o outro diz logo ele aceita. Não, a revelação que o irmão vai falar para ti tem que ter ligação com o que você já sente. Não é assim? E eu vou mostrar na Bíblia. Está lá em 2 Reis, capítulo 2. Tu sabe que hoje vão tomar Elias de ti? Ele te cala. Hein? Eu também sei. Que eu também sei. Eu também já sei. Vocês estão entendendo o que é revelação? Atos 10. O Pedro diz, irmã, faz o meu almoço aí. Aí ela diz, não, meu Pedro, não está no ponto não. Pois eu vou orar enquanto. Porque crente é assim que tem Deus. Ele não fica zangado não, quando não tem arroz na mesa. Eu vou orar enquanto a irmã termina. Aí ele foi orar. Não está na Bíblia? Quando ele está orando é que ele tem a visão. Não é assim? Aí... ele não entende nada e fecha tudo. Aí Deus diz, vai vir uns homens aí te buscar. Olha como é as coisas de Deus. Vai vir uns homens te buscar e tu não questiona. Vai. Olha, quem já está sabendo. Vai com eles. Agora, irmão, já pensou se eu estou lá em casa, chega um monte de homem. Aqui que mora o pastor Aziel. Eu disse, é para o senhor ir conosco. Irmão, hoje que tem tanta bandidagem,
Hein? Ladrão de todo jeito. Onde é que eu vou? Vou nunca. Para que eu vá, o Senhor também tem que falar com quem? Ah, está a diferença. Deus já tinha falado com quem lá atrás? Não. Com Cornélio. Já tinha falado com Cornélio. Olha as coisas de Deus. Irmão, as coisas de Deus. É porque tem crente que na hora que vê um profeta, ele fica doido. Meu Deus, isso é do céu, meu pai do céu. Não, te aquieta. Te aquieta, não é? Para que esse negócio? Te aquieta para isso, irmão. Como é esse negócio aí? Bora ver. Não é assim? Não é porque estão me falando. Não, ei. Na hora que vem mancheando, aí já é de Deus. Não, espere, deixa ela passar o chiado dela. Me conte, irmão, como é isso aí. É assim, meus irmãos. Ninguém é contra Deus, não. Nós estamos falando das coisas sérias. Não é assim? Quando terminou, aí Cornélio está lá na casa dele orando, não é assim? Aí o anjo diz, manda chamar Pedro e dá o endereço aonde ele está. Aí pronto, quando ele vai lá, os homens vão, aí o Senhor já está dizendo, vai vir os homens. Casou ou não casou? Não. É assim as coisas. Uma irmã chegou para o pastor Russell Shedd e disse, Deus mandou lhe dar esse carro, pastor Russell Shedd. Ele disse, Deus? Ela disse, sim, irmão, já estou nessa idade, eu não dirijo mais. Outra irmã, para que eu quero esse carro? Dê para a missão. Que era desse jeito, morreu pobre, irmão. Dê para a missão, é isso que é homem de Deus. Não, irmã, Deus não mandou. Tem irmão que se fosse hoje, é mesmo. É para mim mesmo, eu vou vender, aí vende, dá por menino dele, não é assim? Não é assim, homem de Deus. Um homem de Deus tem que discernir as coisas. A Bíblia diz que ele falou para... A Bíblia diz que o anjo falou com Pedro, Pedro mandou com Cornélio, Cornélio mandou buscar quem? Mas antes que os homens chegassem lá, quem foi que falou? Pronto, Pedro vai vir... É assim as coisas de Deus. Vai vir uns homens aí, na hora que ele entrar, rapaz, recebe, aí pronto. Olha, você casou as coisas. No dia que o irmão estiver pregando, irmão, Deus mandou o senhor me dar essa gravata. Ele disse, como? Um dia um pastor, gravata linda, Deus não tocou aí não, no vaso? Eu disse, tocou não. Mas não mexeu em nada aí em ti, mexeu não. Se eu me der essa gravata, eu disse, não. Irmão, quando Deus manda, tem um propósito. E quando Ele manda, tem uma necessidade. Sabe por que Deus mandou Elias ir para a casa da viúva? Vai para a casa daquela viúva. Primeiro, ela era gentil, era para receber o evangelho. Segundo, o filho dela ia adoecer. E quem era que estava lá para dar vida para aquele menino? O profeta de Deus. As coisas de Deus, tudo tem o seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Não é a coisa assim aleatória, não. Se você ler Lucas 4, a Bíblia diz, tinha muitas viúvas em Israel, até mais crente do que aquela. Mas Deus mandou para a viúva Sarepta, estrangeira. Então você tem que entender as coisas. Não é na hora que você vê um profeta, ele bater pé, ou ele fala, não se iluda logo. Se aquiete. Irmão, tá bom, irmão, eu vou orar. Eu vou saber se isso é de Deus, o Senhor está me falando. Eu recebo, mas eu vou me calar aqui. Não é assim? Não critique, não. Porque tem que... Não é de Deus, não. Não, eu vou... Meu profeta, eu não vou dizer que o Senhor está mentindo. Eu não senti isso ainda de Deus, mas eu vou orar a Deus. E Deus vai me falar a respeito disso. Olha, irmão, é linda a Bíblia. A gente é porque não quer Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Capítulo 18, o Jetro chegou para Moisés e viu que ele ia morrer. Aí diz assim, o que tu estás fazendo, Jetro, Moisés, é pesado demais. Tu vai morrer, vai cansar tanto a ti, mas eu te dou um conselho. Faça assim, 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 assim e assim. Quando ele termina, olha o que eu acho lindo. Ele diz assim, mas o Senhor é homem de Deus. Ora a Deus e procure saber se é da vontade dele. Não é assim? Então, esse é o segredo, é a diferença. Ninguém, irmão, é contra, não. Mas você tem que entender essa realidade da palavra. Então, eles vão para o Pentecoste. Mas aqui, o Pentecoste velho vai ter um novo quadro. Ou seja, aquilo que é velho, aquilo que é tradicional, vai ser renovado. E vai ser renovado por quê? Porque tem uma promessa. Ele diz assim, ó, ide para a cidade, e lá vocês serão cheios do poder. Aí, quando eles chegam lá, eles vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Eles vão orar. E quantos dias de oração?
tudo só renova com oração. Tudo só revive com oração. E aí, 10 dias orando, aí o poder de Deus desceu. A partir daí, aquilo que era velho, tradicional, virou um Pentecoste novo, cheio de poder, de capacitação e de línguas estranhas. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então, a primeira coisa que você vê aqui no texto, o Pentecoste velho passou a ser o quê? Um Pentecoste novo, renovado. E se renovou com o quê? Com a Vamos lá, com o quê? Com a oração. Só que tem uma coisa, os irmãos podem observar. Irmão, coloque aí na tela rapidinho, Lucas 3, 21, 22. Irmão, pastor, o senhor me diga aí a hora que eu paro, porque tem um café. Quando eu começo a falar, aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, diga aí vocês. Para aí. Lê bem direitinho, só para você entender, para você já saber como é a hermenêutica. Sendo batizado. Agora vamos lá. O que foi que aconteceu para o Pentecoste ser mudado? E o que aconteceu quando Jesus foi batizado? Hein? O que acontece? Vamos lá, diga bem forte. Não há céu aberto quando não se ora. Vocês entenderam agora? Qualquer crente que estiver na sua casa, se você orar, o céu vai se abrir. Quem acredita nisso? Olha aí, olhem para cá para vocês entenderem. A igreja foi orar quantos dias? 10. E Jesus passou quantos dias antes de começar o ministério no deserto? 40. Orando e agora quando ele foi batizado, na hora que ele saiu, o que foi que ele fez? Orou. E o que aconteceu quando ele orou? Vamos lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero é ver pastor que ora, crente que ora, membro que ora, o céu não está aberto para ele. Coloca o 23. Olha aí. Coloca o 22. Olha aí, vamos lá. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu quando a igreja? O Espírito Santo desceu quando Jesus? Aqui está a hermenêutica, gente. Mas aí tem um problema. Os que são cessacionistas, ou os que não creem no batismo com o Espírito Santo em línguas, eles vão dizer assim, mas Jesus não falou língua estranha. Entendeu? Jesus não falou. Um dia desse tinha um irmão, é filmado aqui, irmão? Está sendo filmado? Tá não? Tá. Então não vou dizer não. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olha, preste bem atenção. Jesus não falou língua estranha. Por que ele não falou língua estranha? Aí eles dizem assim, nós somos reformados e não falamos língua estranha porque Jesus não falou. Tem até um saliente que diz, me mostra um texto bíblico, Jesus falando língua estranha. Eu não vou me arriscar, como Robert Menzies, está lá no livro, essa é a nossa história, eu não vou me arriscar. Ele diz que aquela expressão, exultou Jesus em espírito, não está lá? Ali no grego ele diz que é uma alegria incontrolável. Ele não pastor Zéel, ele quer dizer que Jesus falou língua estranha. Roger Stronton, que morreu recentemente, ele diz que Jesus nunca falou língua estranha. Por que Jesus nunca falou língua estranha? Porque a unção de Jesus foi para o ministério de libertação. Agora, Jesus ele vem inaugurar uma nova era. A era que ele vai inaugurar é a de Joel 2, 28. Derramarei do meu espírito sobre todo servos, servas, não é assim? Aí o que acontece? Ele, quando inaugura a nova era, ele tanto batiza como dá o espírito de profecia. Entenderam agora? O padrão de Jesus foi o quê? Orou e o céu?
e o Espírito desceu. O padrão da igreja primitiva, orou e o céu e o Espírito desceu. Agora, vamos analisar Números 11, 24, 29. Coloca aí na tela, só para os irmãos terem ideia. Como é que diz aí? 29. Para aí. Agora vocês mesmos vão fazer a exegese aqui. Ó, quem dera o quê? Que todo o povo do Senhor fosse o quê? E que o Senhor... Nem Moisés, pastores, queria uma igreja tradicional sem a glória de Deus. Vocês entenderam agora? Ouçam bem isso aqui. Nem Moisés queria um povo morto. Ele diz, tomara que toda a congregação do Senhor fosse o quê? Que estivesse na unção do Espírito e profetizar. Só que aqui que os crentes erram, os pentecostais. Eles pensam que isso aqui é só os crentes estar no meio dos outros. Eu profetizo para tu. Olha aí, receba. Toca nela aí. Não tem nada a ver com isso aí. É aqui que está a diferença. Agora, vamos lá para Atos 2. Fique bem aqui. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse. Quem foi que desejou que todo o povo do Senhor profetizasse? Quem foi? Moisés. Agora vamos lá para Atos 2, 17. 2, 17. Olha aí. Como é que diz? E o que mais? E o que mais? Vai. 18. O que aconteceu do capítulo 11, 29 com Atos 2, 17 a 18? Moisés quis o quê? Que toda a congregação fosse o quê? E quando foi que isso se cumpriu? Antigamente, no Velho Testamento, só quem podia profetizar a palavra era o sacerdote. Mas agora no Novo Testamento, quem é que pode pregar a palavra? Todo crente aqui na unção do Espírito Santo pode ser. Vocês entenderam agora que tipo de profeta é você? Você é profeta do quê? Hein? A igreja reformada, ela dizia assim, não é qualquer pessoa que pode pregar, só quem pode pregar é o bispo na paróquia. Eu fui no púlpitozinho de John Wesley, é mais ou menos desse tamanho, mas ele andava o mundo, porque ele dizia, a minha paróquia é o mundo, e não púlpitozinho. Tem gente que a paróquia dele é só isso aqui. É só isso aqui. John Wesley dizia, a minha paróquia é o mundo, ou seja, não podia pregar quem não fosse teólogo, não podia pregar quem não fosse autorizado pela igreja, mulher não podia pregar, até hoje numa igreja reformada, a mulher não pode dizer nada, só ficar no cantinho dela e aqui na Assembleia de Deus, tem delas que já falam demais, aí tem delas, é assim, né? Mas a mulher prega, não é assim? Prega ou não prega a mulher? Na Assembleia de Deus, ela prega, dá estudo bíblico, sim ou não? É valorizada ou não é a mulher aqui? É. Hoje todos podem ser. Levanta a tua Bíblia. Aonde tiver uma irmã, um irmão, uma criança, um jovem, pode profetizar a palavra de Deus de boca aberta, na autoridade do Espírito Santo. Entenderam agora? Hoje todos nós somos profetas. Aí, queridos, essa é a nossa base. Agora, eu vou correr aqui para me encerrar. Aqui está dizendo, vamos lá para Atos, o mesmo texto, e eu vou finalizar aqui com essas 4 coisas que eu vou pontuar para vocês. 2, é o primeiro, viu? O rapaz aí trabalha bem. Vamos lá, vocês já sabem, anote, a primeira coisa que tem aí é uma festa histórica, que sai do estilo velho para o estilo dinamizado pelo Espírito. Pronto, não é mais aquele culto morto, não é mais aquele Pentecoste antigo, não é mais aquele Pentecoste quadrado, é um Pentecoste renovado pela força do Espírito. Pronto, então vocês já sabem disso. É a primeira coisa. A segunda coisa
que nós podemos analisar aí, verso 2. Olha aí. E é o verso, né? Volta por favor. Aqui, olha. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, como é que eles estavam lá? Essa versão aí está dizendo concordemente. Tem uma que eu acho melhor. Estavam todos unidos. Vamos lá. Qual é a segunda marca para que um verdadeiro Pentecoste aconteça? Você já sabe. Qual é a segunda? É a união. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estavam todos reunidos. Digam comigo. Eles tinham. Essa unidade aí, irmão, não era apenas como nós estamos aqui no púlpito, não. Senhores pastores e como vocês. Porque deixa eu dizer aqui. Parêntese. Olhem para cá. Às vezes você pode estar aqui no púlpito comigo e não estar na mesma unidade que eu estou. Entenderam agora? De desse um irmão disse, pastor Zé, o pastor fulano de tal é contra o senhor. Eu disse, irmão, e o que é que ele tem contra mim? Eu já mandei ele vender maconha? Aí ele disse, não. Eu já mandei ele fumar? Disse, não. Já mandei ele adulterar? Não. Já mandei ele roubar? Do que ele é contra mim? Porque aqui no campo, a única coisa que eu faço é pregar o evangelho. Toda reunião nossa, eu apresento no telão todos os recursos da igreja e pergunto, nós podemos fazer isso? É na ata. E ele está presente na reunião. Por que ele é contra mim? Depois eu perguntei para ele na cara dele. Eu disse, meu pastor, por que o senhor é contra mim? Porque aqui é o seguinte, a reunião aqui, o relatório da igreja é apresentado. Nós só fazemos uma coisa, depois todo colegiado, são 95 pastores. Depois que os 95 apresenta, o que o senhor é contra mim? Não é porque o senhor tem umas ideias. Eu disse, não, qual é a minha ideia? Me diga. Me dê uma ideia melhor, porque eu coloco em votação, e aí, se o senhor me der uma ideia melhor do que a que eu estou tendo aqui, eu retiro a minha. Me dê uma ideia. Nada, irmão, é só para encher o saco. É só para encher o saco, é só para... Vocês entenderam como é as questões? É. Aí eu perguntei, o que vocês podem ter contra mim? Porque eu estou pregando o mesmo Jesus que vocês pregam. Eu estou levando, não façam uma compra se toda a igreja não aprovar. O que é que vocês querem? Às vezes nós estamos unidos, reunidos, mas não temos a mesma mente e o mesmo propósito. E alarmem vocês o que eu vou dizer aqui agora, não se assustem. Nossos púlpitos estão cheios de pastores e cantores, que enquanto um está pregando aqui, o outro está com outra mente diabólica. Irmã, conheço isso todinho. Querendo que ele erre, querendo que não dê certo para ele. E tem outro que está sentado lá, que na hora que ele diz assim, quando for a minha vez, vocês vão ver, porque eu sou o cara. E o que acontece? O pior é que eles vêm para cá e faz a mesma coisa, porque tem talento. Tem um dom natural. Sim ou não? Tem cantor aí que ele tem um dom natural. Ele canta bem, que vocês glorificam. E ele está bebendo cachaça, ele está adulterando. Porque ele tem um dom o quê? Natural. Tem gente que tem retórica, tem gente que tem talento natural. É assim. Tem muita gente. Agora, nós, e nem tudo que você está dizendo, eita, lá teve a glória de Deus. Os irmãozinhos aí, tem deles que pulam, mas também tem deles que pulam. Que a mente também está toda errada. Tem uns que dizem, eu vou fazer mais zoada do que o irmão fulano. Eu não perco para ele. Até na zoada já está tendo concorrência. É. Vocês sabiam dessa? É. Gritando bem alto. Nas profecias. Uma irmã lá em Brasília, saiu mais a outra, aí disse, ó, não, para o culto hoje, tá certo, foram lá. Aí lá na hora ela foi tomada e profetizava. E aí ela virava para a irmã e pá, 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 pá. E a irmã, cabeça baixa. Aí terminou o culto, as duas iam voltando, elas, mas se eu profetizei tanto e tu não interpretou. Ela disse, mas tu não me avisa, porque tu tem que me avisar. Não dá certo. Olha, tu diz, é hoje. Irmãos, às vezes nós podemos estar unidos dizendo que é Pentecoste e não é. Olha, fica com a cara ruim. Tem igreja que eu vou pregar aí, irmãos, que eu sou pastor de igreja. Eu não sou itinerante. Eu não sou itinerante, não. Sou pastor de igreja. Já viajei muito pregando. Tem coisa que você não dá mais vontade de ir. Você vai porque você, às vezes, tem aquele compromisso. Mas você chega, o camarada não está nem ligando. Não está nem ligando. Só quer saber do dinheiro, só quer saber da posição. A festa que ele faz é na arrogância. Aí você vai cansando isso. Um bocado de crente, tudo só doido por outras coisas.
Esses daqui foram para lá. Por que Pentecoste aconteceu? Porque todos tinham a mesma mente. Todos tinham o mesmo ideal. Ou seja, eles tinham um senso de comunidade. Irmãos, o 2,42 diz, perseveravam unânimes no quê? Na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina. Olha aí, né? Olha aí, ó. Perseveravam na... E dos apóstolos, o que mais? E no... Ou seja, essa igreja, ela vai orar no Pentecostes. Por que o Pentecostes acontece de verdade? É porque todos tinham um senso de comunidade. E esse senso de comunidade é por causa do senhorio de Jesus. Eles diziam, quem manda aqui é Jesus. Quem está no controle aqui é Jesus. Quem está dirigindo é Jesus. E céu, tem um bocado de gente que está orando, mas o céu não se abre. Eu vejo gente orando, irmão. Aí vem enquanto levanta o joelho. Aí faz careta. É porque não está orando no mesmo ideal. Vocês sabem disso aí. Não estão orando no mesmo ideal. A Bíblia diz que quando todos oraram 10 dias, eles foram só com uma promessa. Orem que o Espírito vem. O Espírito desceu. Quem acredita assim, diga glória a Deus. E a minha pergunta nesta manhã é, você está aqui com o mesmo ideal? Você está aqui com a mesma mente minha, a mente do pastor, ou mente diabólica? Qual é a tua mente? Qual é a tua mente? É mente satânica? Lá em Tiago 3 tem a mente satânica, mente diabólica. Quer que o irmão erre, quer que o irmão fracasse para tu se sobressair. Ai, quem canta aqui melhor sou eu, não é assim? Quem tem a melhor exegese sou eu. Isso é do diabo. É por isso que muita coisa não acontece entre nós hoje. As nossas mentes são diferentes. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,16, tende a mente de Cristo. Quem tem mente de Cristo não se orgulha. Quem tem mente de Cristo não se exalta. Quem tem mente de Cristo não quer ser grande aqui. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 2, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Oh, aleluia. Romanos 12:2, mas transformar pela renovação. Aí quando você lá lê, me bota o 16, irmão, de Romanos, só para mim, 12:16, vê se é. Só para me ver ter uma ideia aqui. Olha aí, como é que diz? Lê vocês aí. Olha quem tem mente de Cristo, menos renovada. Sede unânimes entre. E o quê? Por que tu só quer? Para aí. E por que tu só quer a cadeira de presidente? E por que tu só quer o cargo de ciclo de oração? E por que tu só quer a posição de cantor oficial? Se a minha Bíblia está dizendo, não ambicioneis. Irmão, só em estar aqui. Só a gente está aqui dentro. Servindo a Jesus. Quem glorifica? Lá em Mateus 15, Jesus disse para a mulher cirofenícia, eu não vou pegar o pãozinho dos filhos, que era dos judeus, e deitar. É verdade, Jesus. Eu não quero pão, não. Eu não quero pão, não. O pão pode ficar para ele mesmo. Eu só quero os restinhos do pão. Quando a gente está comendo pão, não cai aquela. Eu só quero aquilo ali. Eu só quero os falinhos. Eu só quero isso. Jesus, meu Deus. Mulher grande, a tua, vai para a tua casa. A tua menina já está. Quando você vem para cá sem pensamento grandão, sem ambicionar coisas, eita, irmã, a igreja está cheia de gente hoje assim, que é só querendo coisa grandona. Vocês podem ver que os testemunhos dos pregadores é só de gentão grande. Pronto. Irmão, eu nem fobo com isso. Tem irmão que foba. Deus me prometeu que ia andar de asa dura. Que é avião que eles querem dizer, né? Pássaro de ferro. Tem promessas para mim. Eu nem ando. Por que eu não ando nisso? Porque enquanto eu estou vivendo aqui, tem crentezinho humilde que dizima na igreja que ele é quem me sustenta. Vocês entenderam como é as coisas? Aí quer dizer que Deus só me exalta e não exalta ele. Eu tenho um conceito totalmente diferente de exaltação. Primeiro, Deus não tem nenhum compromisso de exaltar o pastor Aziel. Grande é ele, eu sou apenas um servo dele. E eu dou graças quando eu entro na seara dele. Por isso que Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? Quem é nada? Nós somos só regador da plantinha. Não está lá em 1 Coríntios 3? Eu plantei e Apolo
E Deus foi quem deu? Olha, Paulo era um bichão pesado. E o Apolo era outro formado na escola de Alexandria. Era uma escola tremenda. Só 2 bichãozão grande. E Paulo diz, mas nós 2 não somos nada. Os homens mais cultos de Alexandria vem Orígenes, vem só gente pesada. Aí Paulo diz assim, eu plantei e Apolo, eu plantei e Apolo, eu plantei e Apolo, mas Deus é quem dá? Pronto. Aí às vezes a gente fica aqui, irmãos, depois que eu botei esse projeto, avançou, nadinha. É os crentes trabalhando e a obra de Deus marchando. É assim, é desse jeito. Às vezes eu estou lá, aí um dirigente diz, pastor Oziel, é para o senhor inaugurar o templo. Eu disse, templo, irmão? Sim, eu já fiz. Eu, irmão, não me diga um negócio desse. O senhor está feito lá o templo. Eu disse, irmão, não acredito não. Ele depois já está feito, pastor. É para o senhor inaugurar. Aí chega eu lá, no carro da igreja, né? Todo bonito, os irmãozinhos, tudinho com a Bibliazinha, segurando. Ai, glória a Deus, é o nosso templo, pastor Oziel. E aí eu disse, meu Deus. Aí eu chamo, vem cá, pastor. O senhor mesmo inaugura. Pastor Oziel, o que é isso? Não, mas o senhor é o pastor. Eu disse, não, bota, é tu mesmo. Pois, né, pois vamos puxar a ficha, nós 2. Eu disse, pois vamos. Aí pronto, aí nós 2 puxa. Vocês entenderam como é as coisas, irmão? Ano da fé tem irmão que diz, pastor Oziel, eu me mudei lá para o bairro fulano de tal, e lá não tinha um crente, Jesus já abençoou, comecei a pregar. Não é assim? E lá tem 20 crentes, eu quero que o senhor bote um ponto. Aí eu só vou alugar o ponto. Mas já tem quantos crentes? 20. Aí eu boto ele no ponto, sem ganhar nada. Quando dá fé, ele chega, pastor, o ponto não cabe mais. Aí eu disse, aí irmão, Aí já transforma em quê? Na congregação. Aí fica eu aqui, queridos, eu montei um plano e expandiu esse plano. Nadinha. Não ambicioneis coisas, mas acomodáveis o quê? As humildes. Isso aqui é só quem tem mente de Cristo. Ô irmão, vamos ser crente. Vamos ser crente. Eu vou encerrar com essa daqui. Tinha muita coisa que eu ia falar, mas eu vou encerrar com essa. Pronto, olhe para cá. Agora eu vou falar sobre os sinais miraculosos. Coloca o verso 2, irmão. Vamos voltar para lá. Ele aí trabalha bem, o rapaz. 2, vai. Vamos lá. De repente, veio do... Vamos lá. Veio de onde? Vamos lá. Veio de onde? O quê? Um som do quê? Como um vento veemente, impetuoso, encheu toda. Verso 3. E foram vistas por eles o quê? Línguas repartidas como de... As quais... Pronto, vamos lá. Eu só quero que você atente agora para que você busque isso aqui nesta manhã. Nunca Deus se manifesta sem ações sobrenaturais. Tudo que acontece aqui é sobrenatural. Escute bem, irmãos. Não tem nada aqui que acontece que é humano. É sobrenatural. O irmão vai correr aí comigo na tela. Eu poderia citar de cor, mas eu quero que você entenda isso. Coloque aí na tela. Eu anotei aqui para vocês analisarem. Êxodo 18, 19, 18 e 18. 19. Olha aí. 19. Olha aí. Todo Monte Sinai fazer o quê? Quando Moisés foi para o Monte Sinai receber a lei de Deus, o que o monte fazia? Por quê? Como foi que o Senhor desceu no monte? E o que tinha mais lá? A fumaça subia como? E o que mais? 19. Epa, para aí. O que tinha lá? E lá em Atos 2 tinha sonido? Lá em Atos 2 tinha som? Vamos, lá em Atos 2 tinha som? Lá em Atos 2 tinha fogo? Lá em Atos 2 tinha vento? Tem aqui ou não tem? Os mesmos fenômenos. Escutem bem. Moisés falava e Deus lhe respondia. Agora vamos lá para 1,18 de Mateus, rapidinho. 1,18. Vamos correr aqui. Fenômenos, eu estou só mostrando aqui. Como foi o nascimento de Jesus?
Ela achou-se ter concebido por quem? Não tem teólogo no mundo que explica isso aqui. Por isso que em 1 Timóteo 3,16 diz, grande é o mistério da... Como é que essa mulher tem filho sem ter marido? Porque José é um marido, mas não tem relação com ela. Olha aí, o irmão já colocou, grande é o mistério da piedade. Olha aí, como é que esse Deus que se manifestou em carne entrou na barriga de Maria sem ela ter relação sexual? Isso é sinal e é poder sobrenatural. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos lá para Lucas 2,12. Coloca aí, Lucas 2,12. Só mistério. E isto vos será por... Achareis o quê? Está vendo? Coloca o verso 8. Só para os irmãos terem ideia. Olha aí, verso 8. Havia... Isso. Esse daí depois vocês podem ler. Eu só estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia. Coloca Mateus 27, 51, 52. Morte de Jesus. Vai. O que aconteceu? Eis que o véu... E o que aconteceu? E o que mais? Olha o 51. Tudo isso aqui só são fenômenos o quê? Sobrenaturais. Sobrenaturais. Agora olhem para cá. Quando eles começaram a orar, quase a mesma coisa que aconteceu nesses registros, a Bíblia diz que ouviu-se um som e viu-se línguas repartidas como? Agora o verso 4, coloca o verso 4. Olha aí. Não, é de Atos. Vamos voltar para lá. Por favor. Atos 2, 4. Olha aí. Atos 2, 4. E todos foram o quê? E o que mais? E por que em manhã pentecostal eu preciso batizar vocês? Às vezes eu chamo o irmão aqui na frente, aí boto o microfone, fala a língua, fala a língua, fala a língua. E quem é que dá a língua estranha? E quem é que batiza? E quem é que faz você falar línguas? Quando você busca em oração. E todos começaram a falar em outras, conforme quem era que concedia a gente. Eu não concedo o Espírito Santo para vocês. Eu não concedo batismo para vocês. A única coisa que eu chamo é aqui à frente, e aí vamos orar. E aí, aquele crente que vem... Irmãos, eu antigamente, vou confessar, eu fazia isso. Eu, pregadorzinho novo, aquela zoadona. E aí pronto, 100 foram batizados. 100. Até lá na igreja mesmo, tem pregador que vai e faz, eu respeito, porque eu não gosto de humilhar ninguém. Aí chama todo mundo e canta 10 hinos, né? E aí 10 hinos naquele pancadão de fogo. E tá. Aí as irmãs começam a pular, aí ele aqui... Tá batizado, né? Assim. Tá batizado. Aí quando dá festa, 100 batizados. Aí eu fico, um dia terminou um culto, aí eu ia saindo, eu fiquei no corredor. Aí a mocinha passando, eu disse, tu não tá batizada. Pastor, tá não, desce. Aí a outra, e eu disse, tu também foi que não foi mesmo, desce. E eu, pastorzão, passa, tu bicha feia, tu não foi batizada coisa nenhuma. Só zoada. Só zoada. Só zoada. Irmãos, às vezes você diz assim, mas pastor, por que Deus colocou pastor na igreja? Está lá em Efésios 4, 11 e 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. E para que vocês não sejam como meninos, levados pelo vento de doutrina. Olha, irmãos, pastor é como um médico. Escutem bem. Quando uma irmã casada, ela chega para mim, pastor, isso aqui pode... Irmã, ela está procurando para um homem de Deus. Se ela ouvir aquela palavra, ela vai fazer aquilo pelo resto da vida, baseado na minha palavra. Isso é muito sério. Eu duvido se você quer um médico para se operar. A irmã vai fazer uma cirurgia. Aí quando você se deita lá, o médico diz, deixa eu ver onde é que fica o útero, irmã, para me lhe operar. Tu ia sair de lá na mesma hora. E por que é que quando é com a Bíblia você quer qualquer coisa?
Quando você tem caso na justiça, você procura o melhor advogado, sim ou não? Você pode ser até analfabeto, mas procura o melhor. E quando é na Bíblia, por que tu quer pastor e crença de todo jeito? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A pessoa tem que saber com quem você conversa. Um dia desse, uma moça entrou no meu gabinete e disse: pastor, o senhor conhece minha história? Eu sou filho de pastor. Papai abusou de mulheres. E quando ela começou a contar, eu chorei. Eu disse: mãe, a senhora ainda está me procurando? Ela disse: eu estou, porque eu creio em você. Eu creio em você. Agora imagine uma filha de um pastor, saber que o bicho não valia nada, dava em cima de mulheres, abusava de meninas. E essa filha do pastor ainda me procurar. Toda vez que eu vejo ela na igreja, eu choro. Porque ela acredita ainda em pastor. Vocês entenderam? Então, tudo que um homem de Deus diz aqui, por isso que isso aqui é sério. O apóstolo São Paulo, ele diz assim: o problema não é aprender, é saber com quem você está aprendendo. Por isso que ele diz para Timóteo: eu sei de quem tu tens aprendido. Está lá no capítulo 1 de 2 Timóteo. Eu sei de quem tu tem aprendido, primeiramente da tua avó e depois da tua mãe. E por último você aprendeu de mim. Irmão, crença é histórica. Não queira ser um crentezinho velho de qualquer zoadinha véia, não. Irmão, conheço deles aí que faz tanta coisa que quando dá fé você vai lá, é bandido. E aí você fica lá e pranto. Tem que ouvir. Não, vou ouvir meu pastor. O que meu pastor está dizendo? Eu vou ouvir a palavra. Procure saber a forma correta desse homem que dirige essa igreja. Você entendeu? Pronto. Um dia eu ia saindo da igreja, aí uma irmã disse para mim: eu não acredito mais em pastor, porque teve vários problemas lá. E aí tem umas histórias lá, e ela disse: eu não acredito mais em pastor. Eu disse: pois pronto, fica sem acreditar. Eu não bater, tem quem quer bater boca. Aí pronto, um dia desse eu estava dirigindo o culto, ela estava lá. Eu disse: pastor Aziel, eu disse: ei, minha santa, Pai do Senhor, você aqui, estou aqui, glória a Deus. Eu disse: amém. Permaneça, sirva a Deus, é assim. Irmão, um homem de Deus é como um médico. Só quem sabe dizer onde está a doença é quem estuda verdadeiramente a palavra. Tem muitos aí que não sabem. Quem foi que tirou o veneno da panela? Hein? Mas não tinha muitos profetas lá? Por que eles não tiraram? É tão tal que quem botou o veneno na panela foi um profeta. É isso que eu vou falar segunda-feira, que matou. O Eliseu disse assim: faz uma sopa, que vamos trabalhar. Ele disse: ele não me deu dinheiro nem nada, saiu no mato. Pegou umas folhas velhas, não foi? Aí jogou dentro da panela. Achou umas parzonas bonitas lá, disse: essa daqui, vou fazer um. Aí fez, bateu. Comida na mesa. Aí a primeira colherada que um dos profetas deu, ele gritou: morte! Aí está na Bíblia, irmão. Não sou eu, não. Não foi assim? Ei, tem morte, não coma que nós vamos morrer. Cadê o Eliseu? Aí lá vem o Eliseu. O que tem aí? Morte. Ele diz: me traga uma farinha. Ei, irmão. É diferente, irmão. É diferente. Me traga uma farinha. Aí trouxeram a farinha. Ele pegou a farinha. Farinha era feita de quê? Lá a nossa aqui é de mandioca, mas lá... mas tá certo, farinha é de mandioca mesmo. Mas lá no tempo lá, era de quê? Era de quê? De trigo. Olhem para cá. Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Não é, pastor? Mas se morrer, dá muito fruto. Olha para cá. Me traga o trigo. Ele pega o trigo que suga o veneno. Só Jesus suga o veneno. Se ele não fosse um homem de Deus, ele ia botar tapioca, ele ia botar outra coisa. Ele botou o trigo, jogou e aí temperou. E disse: comam. Quando disse coma, todos disseram: Eliseu está mandando. Ele tirou a morte. Há um teólogo, não fugiu aqui o nome dele, rapaz. Ele dizia que, assim como o nutricionista diz o que tem em cada alimento. Tem irmão aqui que come tomate não sabe nem. Não é assim? Mas fale com o nutricionista. Pergunte o que tem um tomate. Pergunte o que tem a laranja. Não é assim?
Pronto, um dia eu chupando, a minha filha é formada nessa área, e eu chupando um monte de laranja. Ela disse, por que o senhor não come kiwi? Eu disse, o que é aqui? Isso aí, negócio? Tem mais vitamina, se o senhor comer tanto. Eu disse, aí é. Aí pronto. Castanha é bom, até a do Pará, mas os especialistas dizem quanto você deve comer por dia, senão vai atacar você. Olha aí, não é assim? Tudo é... Aí tem irmão que com a Bíblia ele quer... Não, até... Irmão, tudo demais acaba. Até isso aqui demais te mata. Porque tu não sabe comer, não é assim? Tem que saber comer. O que tem de seita que ensina isso aqui, ó, errado, e de igrejas que estão empanturrando o povo, aí depois sai casamento velho enrolado, vida enrolada, família maltratada, tudo por causa da palavra. Mas porque interpretaram a verdade. Eliseu disse, me traga o trigo. Aí trouxe, jogou, temperou, disse, podem comer. Aí pronto. Aí quando comeu, não tinha mais a morte. Ou seja, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte. Línguas estranhas. Pastor Aziel, por que eu tenho que falar línguas estranhas? Olhem para cá. Tem irmão que diz, fala em língua que o diabo não sabe o que você... Eu lá estou me importando com o diabo saber ou não saber. Tire isso da sua mente, irmão. Diabo, ninguém não impede mais a tua oração, porque agora você tem comunhão com Deus. Agora preste bem atenção. Quando ele disse assim, línguas estranhas, primeiro, as línguas estranhas, olhem para cá. Quando elas desceram, que eles falaram que é chamado de sinal visível, é porque todos tiveram que analisar que eles receberam batismo com o Espírito. Não existe batismo com o Espírito Santo sem língua estranha. Primeiro, não. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas se não falou língua estranha, não é evidência real de que você está cheio do Espírito. Pronto. Esses discípulos aqui, todos já eram crentes ou não eram? Foram buscar a promessa ou não foram? Então pronto, esse batismo aqui não é para salvação. Porque eles já eram salvos. Então, pastor Aziel, e qual é a vantagem de eu falar línguas estranhas? O próprio Russell Shedd, uma nota que ele escreveu, as línguas estranhas te levam para um nível de intimidade tão profunda com Deus, que você quando ora em línguas, você não sabe. Não é? Isso. Olha, o pastor já citou aqui, coloca bem na tela, meu filho, 1 Coríntios 14, 2. 14, 2. Olha o mistério de línguas estranhas. Olha, porque o que fala, desconhecida, não fala, senão a quem? Porque ninguém, mas fala o quê? É uma alegria, é um gozo que você não sabe explicar, mas teu espírito ora bem. Aí tem gente que diz assim, Atos 2 era idioma. A palavra glossa lá nunca é usada. Eu não vou entrar na sintaxe grega. A palavra glossa lá nunca é usado para idioma. Inclusive vocês podem analisar que a questão não é só o idioma. A questão é o dom que está envolvido. Vocês entenderam? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que lá no dia de Pentecoste, eles falaram línguas e cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Olhe para cá. Olhem para cá. Um dia desse o camarada me ligou para um debate sobre esse tema. Aí eu disse, não precisa de debate não. Eu vou te mostrar daqui logo no telefone, celular. Ele disse, pô, me mostra. Eu disse, vamos lá. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram línguas. E em línguas estranhas começaram a magnificar a Deus. Olhem para cá para você entender. E em línguas estranhas, eles falavam das maravilhas de Deus. O milagre era neles. E os que ouviam falar no seu próprio, das grandezas de... Mas por que eles ouviam falar e ficaram, foi confuso? Cadê os grandes teólogos, exegetas? Por que eles ouviram e ficaram, foi confuso e pasmaram? Ele não tinha estudado, né? Olha, veja bem, olha o que o pastor está dizendo. Eles não tinham estudado. Ele diz, como eles falam, sendo galileus, falam a nossa... E os ouvimos falar das grandezas de Deus. Olha, as línguas ali causaram pasmo e espanto. E o que foi que eles disseram quando eles viram eles falando aquela língua?
estão falando a nossa própria língua. Aí eles disseram, eles estão é como? E como é que eles vão dizer que eles estavam embriagados, se era idioma deles? Por que eles não entenderam o que ele estava falando? Entenderam agora? Tem uns camaradinhos na internet que ficam conversando besteira. Agora vamos piorar o negócio. Se era idioma o que eles falavam, por que que Pedro deixou de falar línguas e foi falar no idioma deles para pregar o evangelho? Olha o 14, coloca aí. Olha o 14. Olha o 14, coloca aí. Do mesmo capítulo, 2,14. Agora é só virar, isso. Vai, 14. Ó, Pedro, porém, fez o quê? Levantou a sua... Olha aí, vocês estão entendendo? Ele agora vai explicar a mensagem. E por que que ele não explicou já na língua que ele vinha falando? Porque a primeira língua que ele fala é a língua estranha. É a língua da intimidade com Deus. A segunda é a própria língua que o povo entendia. É por isso que Paulo diz que quem ora em mistério, quem ora em línguas, ora a Deus e edifica a si mesmo. Eu quero te convidar nesta manhã a entrar nessa dimensão, a falar línguas estranhas, a orar em línguas. Eu tenho um amigo meu que ele diz, pastor Zé, todas as manhãs eu oro em línguas. Eu disse amém. Quando você ora em línguas, você está no nível de intimidade que você não entende mais a tua alma e o teu espírito ora bem. Quando você ora em línguas estranhas, o Espírito de Deus te levanta e te leva para uma dimensão tão grandiosa que você não imagina. Em línguas. E o Senhor Deus, nesta manhã, Ele quer te levar para essa dimensão. A dimensão de línguas estranhas. Irmãos, a oração na mente e oração no espírito. Escute essa aqui para me encerrar. Oração na mente. Senhor Deus, abençoa a minha saída. Leva-me em paz para a minha casa. Abençoa os meus negócios. Eu estou orando com a oração no espírito. É diferente. A oração do espírito, ela te leva a uma intimidade com o Espírito Santo que você não sabe, mas a alegria é tão grande que é como se você soubesse. Você sente um gozo na alma. Você sente uma alegria inexplicável. Eu li de um autor que ele disse que ele era um batista e ele não acreditava, ele buscou o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo tomou ele que ele não conseguia nem se levantar da cadeira. Mas era um gozo e uma alegria tão grande que ele não queria mais perder aquilo mais nunca. Dimensão espiritual. Quem quer viver essa dimensão? Quem quer entrar nesta realidade espiritual? Eu só vou orar por você, não vou fazer muita coisa. Mas se você crer, os que não são batizados e querem, eu vou só orar. E pode começar hoje esse mistério na sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, pastor. Eu quero entrar nessa dimensão. Os que não são batizados. Os que já são batizados, nós vamos só orar juntos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quem concede línguas é o Espírito Santo. Quem concede línguas é o Espírito Santo. Oh, aleluia.